Federal de 1955, que eu citei, 57, desculpe, essa lei prevê que cada conselho regional tenha 42 conselheiros. O senhor sabe que esse mesmo número de conselheiros de 1950, da década de 50, ele permanece hoje em 2010 com o mesmo número de conselheiros? O mesmo número de Qual era a conselheiros? população da Bahia em 1957? Eu fiz esse levantamento. Não chegava a 1 milhão de habitantes, a Bahia inteira. E nós tínhamos 300 e poucos médicos na Bahia inteira. Hoje nós temos 16 mil médicos ativos e só Salvador tem quase 3 milhões e meio de habitantes. E um estado 14 milhões. O senhor sabe a quantidade de processos que nós recebemos, de denúncias que nós recebemos por mês, nós recebemos em torno de 40 a 60 denúncias contra médicos. Dessa, em torno de quase 50% vinham processos. E esses processos estão pilhando a nossa vida de conselheiro, porque nós não ganhamos nada, nós somos médicos que estão se dedicando de maneira honorífica ao conselho, mas nós somos médicos, nós trabalhamos. O senhor está falando comigo agora, eu estou no hospital trabalhando. Tive que interromper minha atividade para poder atender a população, que é minha obrigação atender. Minha obrigação, porque o Conselho é uma autarquia federal da sociedade, não é fundo de médico, não é sindicato de médico, nem associação de médicos. Nós estamos lá para proteger a sociedade contra o mal médico. E esse serviço... a profissão. Então, o que acontece? Nós estamos com uma pletora enorme de processos nas nossas mãos para poder emitir relatório. E emitir, inclusive, nossos pareceres e julgar também. O que acontece? Nós estamos numa sociedade democrática. Não é? Nós não podemos fazer julgamentos sumários. Nós temos que ter muito cuidado e muita atenção no nosso agir. Porque, inclusive, nós podemos ser sáfares. Nós não somos inimputáveis. Exato, doutor. Então, agora, isso tem levado a demora, mas eu posso garantir para a população de que a nossa média tem sido em torno de 3 a 5 anos, muitas vezes um pouco mais, um pouco menos, mas a média tem sido essa. É preciso ouvir, o senhor imagine, um médico denunciado tem direito de se apresentar 5 testemunhas segundo o Código de Processo. Se nós tivermos, por exemplo, nesse caso, se 3 médicas são denunciadas e ficam no polo passivo da lide, o que vai acontecer? Nós vamos ter 15 pessoas para ouvir. Muitas vezes nós temos pessoas para ouvir em barreiras. E tem que deslocar um conselheiro ou o nosso delegado na região, tem que ir atrás, gente que mora na zona rural, para ser ouvido, para poder se cumprir o que determina uma sociedade democrática, o direito de se defender, de se extraditar aquilo que é acusado. Entendeu? Mas como é que que nós temos presos, infelizmente, igual aquele que se vê na justiça comum, na área civil ou penal. Está entendendo? Então, esse é o problema nosso, é um problema de que nós nos sentimos muitas vezes, meu amigo Celestino, como um fiscal do IBAMA controlando um pedaço enorme da Amazônia. Essa que é a realidade. É verdade. Agora, por ser um serviço público, né, doutor, inclusive esse caso aconteceu dentro de hospitais públicos, é muito importante que essa resposta venha logo para a sociedade, porque o povo precisa disso, né? Então, esse esclarecimento que o senhor dá para nós agora é de fundamental importância. Como o senhor disse, é realmente uma obrigação de todos os profissionais que trabalham com o público, até mesmo de nós, jornalistas, que trabalhamos em empresas privadas, no entanto, devemos satisfação ao público. Então, isso é muito importante, porque o médico é um ser... É como tem gente que chama até de Deus, né? Ele ajuda a salvar vidas. Então, é uma pessoa que a gente tem que confiar e que a gente entrega a nossa vida. Quando acontece um negócio desse, a comoção geral, é por isso. É porque quando a gente está vulnerável, está doente, são vocês que nos ajudam. É uma profissão linda. É inconcebível uma denúncia como essa. Então, tomara que seja rápido esse processo. Aliás, acerca disso, Daniela, e acerca dos médicos, eu devo dizer que eu vi uma palestra uma vez na Associação Baiana de Medicina. Um dia que eu fui homenageado lá, como jornalista do ano, e aí Dr. Jorge Calmon, falecido, meu querido amigo Jorge Calmon, ele fez um discurso e fez uma analogia, disse que os médicos vestiam branco numa homenagem, talvez, aos pintores renascentistas que pintavam os anjos e que usavam aventais brancos. Eu achei lindíssima a imagem de Jorge Calmon, meu querido Jorge Calmon. Mas no caso específico, Daniela, eu creio, doutor, que uma primeira providência já administrativa seria do Hospital Roberto Santos. O Hospital Roberto Santos, verificando que se tivesse erro, eles até mandaram uma nota para nós. Aí afastaria essas médicas, enquanto o Conselho Regional de Medicina faria esse processo de julgamento que tem que ser, infelizmente,
tem poucos números, como aqui o Tribunal de Justiça da Bahia, a Bahia tem 14 milhões de habitantes, o senhor citou a população de Salvador, dos anos 50, e, no entanto, só tem 35 desembargadores. Conta aí 32, porque normalmente tem um doente, tem um viajante, enfim, 35 desembargadores, muitíssimo pouco para dar conta das lides que chegam ao tribunal, e daí a cidadania não tem a justiça que merece. E um Estado democrático de direito não pode ser um Estado democrático de direito de verdade se não houver justiça. Concordo inteiramente. Muito obrigado, doutor Marcos. O que a população precisa entender é que nós não podemos querer apressar o passo, porque senão nós nos colocaremos no sistema onde as ditaduras vicejam, que é fazer julgamento sumário sem dar direito à defesa. Todo mundo tem que ter direito à defesa, todo mundo tem que saber de que é acusado, quem acusa e poder se contraditar e se defender. Mas isso aí está bem explicadinho na carta, né? E essa verdade é que nós procuramos no nosso procedimento para poder sermos justos, porque se nós caçarmos um médico, evidentemente ele, depois de recorrido a todas as instâncias que existem, ele estará liquidado como profissional. Ele não mais poderá atuar em lugar nenhum do Brasil. Entendendo? Tá então é isso que a população precisa entender, que nós não estamos num estado de exceção. O nosso ganho, o ganho que nós temos no Brasil, que é uma maravilha, uma coisa linda, é que nós vivemos num estado pleno de democracia. E que, portanto, nós temos que ter no processo democrático o direito da defesa, do devido processo legal, para que nós procuremos a verdade de maneira sistemática e criteriosa. Né? Agora, é preciso que os médicos entendam que a medicina é uma profissão heróica, é uma profissão de amor às pessoas. O médico não se apega das dores humanas, que isso é uma condição da existência humana, não pode ser médico. Então, isso é que os médicos precisam entender e saber conduzir os seus procedimentos, o seu encaminhamento, adquirindo o amor da população. Os médicos, muitas vezes, não sabem aproveitar o amor que tem da população, infelizmente. Mas nós acreditamos nisso, e por isso nós estamos no Conselho, como os outros companheiros que lá estão, com esse sentido, de fazer com que a medicina se engrandeça, porque o nosso objetivo principal é o paciente. E nós temos que fazer tudo pelo paciente. Essa que é a nossa missão e a nossa lide. Muito obrigado, doutor Marco Antônio Cardoso. Nós entrevistamos o corregedor do CREMEB, do Conselho Regional de Medicina, doutor Marco Antônio Cardoso, sobre o caso da garota que faleceu, que morreu no Hospital Roberto Santos, teria sido por incúria de 3 pediatras, mas isso tem que ser aprovado a partir dos julgamentos que o Conselho fará e também das medidas que o Hospital Roberto Santos vier a tomar no seu âmbito administrativo. Muito obrigado, doutor Marco Antônio Cardoso, por sua entrevista. Muito obrigado.